Ô, Cláudio Humberto, você se ocupou no Diário do Poder e eu acho que seria pertinente tratarmos agora dos vetos do presidente Jair Bolsonaro à reforma eleitoral, que precisa ser aprovada até sexta-feira para entrar em vigor para a eleição do ano que vem, que acontece no mês de outubro. O que de mais significativo você encontra nesses vetos e aquilo que certamente o Congresso vai derrubar? Olha, o presidente mexeu, de um modo geral, na questão financeira, do financiamento ali da campanha eleitoral. Eu acho que isso aí, olha, não tem perigo de não ser derrubado, sabe? Inclusive o presidente, os vetos que ele colocou, para além, inclusive, do que se esperava, é meio que como é que eu diria, uma contribuição do presidente para que essa questão não se transformasse num problema no relacionamento dele com o Congresso Nacional. Ele atendeu a pedido do presidente da Câmara, sobretudo, no sentido de fazer isso logo, para dar tempo à Câmara de eventualmente derrubar os vetos. E aí fica tudo em casa, né? Ele para os seus eleitores, ele vai dar uma demonstração de que cumpriu o seu ideário, né? Os seus compromissos, etc. Vetar eu vetei, né? Mas ele criou todas as condições para que os vetos venham a ser derrubados. Essa que é a principal questão. Ele simplesmente está enfim, dando uma de João sem braço, né? O presidente Jair Bolsonaro. Se ele quisesse, se o compromisso dele fosse mais com a causa do que com os seus efeitos, ele com certeza levaria a decisão do veto, né, até o último dia, porque ele tinha até sexta-feira para fazer isso. Mas, sim. Ele vetou também a volta do horário político, né? Você acha que isso cai? Não, eu acho que isso cai também. Aliás, a volta, o horário político, quem propôs a extinção do horário político quem mais defendeu foi o hoje presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Mas o Rodrigo Maia também mudou de ideia, ele muda de ideia frequentemente, mudou de ideia também em relação a isso. Mas eu tenho a impressão que é algo que também tem toda a chance de cair. Eu arriscaria dizer que, se não todos, quase todos os vetos do presidente serão derrubados. Ô, Cláudio, eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que ficar atento. O primeiro é o veto sobre a grana. E aí já há articulação para aumentar o fundo. Todos os partidos estão envolvidos, tirando um ou outro, aí são exceções. Mas a história da grana, o veto vai cair. Vocês podem acompanhar hoje e vão ter certeza. O Centrão já está mobilizado, Arthur Lira, todas essas lideranças aí querem um fundo maior para o ano que vem. Isso aí é dinheiro. O Alcolumbre, né? O Alcolumbre, o Rodrigo Maia, todos eles não vão admitir publicamente, mas querem. Aí outro ponto importante do veto é a história da lei da ficha limpa. Isso aí pode abrir caminho para deputado ficha suja, para político ficha suja, voltar na eleição do ano que vem. É uma porta aberta para rasgar a lei da ficha limpa. O presidente vetou, mas se derrubarem o veto, nós vamos ter a possibilidade. Aí a análise vai ficar para o momento posterior. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai caçar o mandato de um prefeito, de um vereador, depois que ele tiver eleito com um caminhão de votos, lá na Justiça Eleitoral? Tem que barrar antes. A lei da ficha limpa diz o seguinte: o sujeito que é ficha suja não pode participar do processo. Depois que o sujeito participou e ganhou na urna, você vai questionar isso na justiça? Imagina o rolo para você saber se ele é ou não é ficha suja, né? Então, a lei da ficha limpa é uma lei importante que pune aquele que foi condenado por crime relacionado à administração pública antes do momento da candidatura. O que essa mudança pode fazer é abrir uma brecha para que fichas sujas participem do processo eleitoral para, a posteriori, haver a validação ou não desse julgamento. Pois é, e ele manteve autorização para recursos serem usados para consultoria contábil e advogados, inclusive, em qualquer processo judicial e administrativo. Isso ele não vetou. E isso fica fora da conta de campanha, né? Isso já está sancionado. Isso fica fora. Então, o presidente da República não vetou. E isso é curioso, né, Zé Paulo? Porque o presidente Jair Bolsonaro tem ao lado dele ali o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que revelou ao país, né, algo que a gente já conhecia de certa forma a partir do Mensalão, mas viu a estrutura toda carcomida,
no Petrolão, que resultou, inclusive, na mudança de sistema de financiamento de campanha eleitoral aqui no Brasil, né? Só o financiamento público a partir da eleição do ano passado, exatamente porque em determinado momento o Congresso Nacional, o Supremo chegaram à conclusão de que, olha, não há como fiscalizar, então é melhor cortar de uma vez por todas e tira um pedaço do orçamento para financiar a eleição. E é estranho que um governo eleito com essa bandeira, com o juiz Sérgio Moro na condição de ministro da Justiça, permita que seja retirada da conta do fundo partidário notas fiscais emitidas para contadores, para advogados, para consultores, tudo aquilo que abre uma brecha danada para o tal do Caixa 2. É alguém que sabe como as coisas funcionam, né? Essa questão dos advogados, né, sabe, o Rafael tem razão. Essa questão dos advogados, por exemplo, isso é uma porta aberta para o Caixa 2. Porque tudo é consultoria, né, Cláudio? Tudo é consultoria e é o seguinte, como se prevalecer a regra, né, se o Congresso fizer prevalecer a regra de que nós vamos pagar, né, os cidadãos vão pagar também advogado para político, né, isso aí a conta do advogado vai ser usada para financiar Cláudio, a campanha do cara. Essa aí já está sancionada, isso aí não passa mais pelo Congresso não, porque o presidente não vetou. Essa aí ele não vetou. Essa já está valendo para a eleição aí o que do ano vai que vem. acontecer? Como não tem limites para isso, porque a lei não estabelece nenhum tipo de limite para o pagamento de advogados, né? Aí o cara resolve contratar um advogado padrão Cacai, né? Aí o cara, olha, para poder atuar na sua campanha e tentar reverter essa decisão do juiz eleitoral, 15 milhões. Aí o cara contrata alegremente, o partido é quem vai pagar, né? O otário do contribuinte é que vai pagar isso, então ele contrata, só que haverá sempre advogados, como há gente ruim em qualquer profissão, haverá sempre advogados dispostos a levar 10% disso e os 90% restantes voltar para o bolso do político, né? Isso vai acontecer com toda certeza, porque é assim que no mundo real acontece. E como isso não é conta de campanha, não entra na prestação de contas para a Justiça Eleitoral, ou seja, é um dinheiro praticamente livre. O presidente também manteve autorização para compra de bem móvel e imóvel, ou seja, além do prédio, da sede, que não mais precisará ser em Brasília, né? Os partidos não precisarão mais ter sede nacional em Brasília, pode ser em qualquer estado da federação. Além de comprar ou alugar, enfim, conforme for mais adequado para eles, eles vão poder comprar helicóptero, jatinho, carro, seja lá o que for para transportar. Imagina aquele negócio imobiliário do Flávio Bolsonaro, hein? Vai virar um negócio no Brasil inteiro, né? Comprar e vender imóvel vai ser uma beleza, exatamente, hein? Vai ser uma beleza. A gente vai virar campeão no negócio imobiliário no Brasil. Exatamente, você vê, são 5.700 municípios, cada presidente de cada partido, cada um dos 30 partidos nesses municípios todos, cada um vai querer comprar a sua sede. Vai comprar a sede de quem? Dele mesmo, do primo, do cunhado, né? É assim que funciona. É uma esculhambação isso, é inacreditável. Esse projeto, assim, é a maior... nunca a classe política foi tão ousada ao avançar no bolso do cidadão e, enfim, avançar sobretudo nos limites da vergonha ou da falta de vergonha, como nesse projeto. E a gente está vendo aí que o presidente Bolsonaro concordou com pelo menos metade das safadezas que foram propostas e aprovadas no Congresso Nacional. Enfim, um amplo acordo, né, Cláudio? Um grande acordo, um acordão, né? Que é uma tristeza, é uma coisa mesmo entristecedora, né? A gente vê que o dinheiro do cidadão vai... E as alegações, né? O Davi Alcolumbre defende o aumento de 1,7 bilhão do ano passado, da eleição de 2018 para 3,7, ou sem limites, porque o número de candidatos é maior. Porque tem mais candidato a vereador do que há mais pessoas há mais candidaturas a vereador do que houve para deputado estadual, deputado federal, etc. Como se isso fosse argumento, num momento em que a gente, numa quadra, né, em que a gente constatou em 2018 como as campanhas estão barateadas. Só ver o exemplo da campanha do presidente eleito, né? 2 milhões e meio de reais. 4 anos depois da reeleição da Dilma,
cuja campanha custou 500 milhões de reais, né? É uma desfaçatez, porque, na verdade, os políticos conseguem realizar ou resolver os seus problemas financeiros nas campanhas eleitorais. Muitos deles se candidatam não para ser eleito porque sabem que não tem chance, mas para ter acesso agora aos cofres públicos através desse financiamento, ou para ter a cara de pau, o pretexto de ir lá no empresário da cidade